Boa noite a todos. Vamos lá. A doutora Rafaela já chegou aqui. Doutora Rafaela, somente para eu passar para o pessoal aqui alguns avisos rapidinho. Gente, a gente vai fazer uma live da doutora Rafaela, que já se encontra aqui na nossa sala virtual. Nós vamos ter na próxima semana, anotem aí, tá? Segunda-feira, Elison Miesa vai estar conosco. Na terça-feira, Dr. Humberto Lucena e doutora Amanda Almeida. Na quinta-feira, doutor Danilo Gaspar, na quarta-feira, perdão, Danilo Gaspar vai estar conversando conosco. E na quinta-feira, Renata Berenguer e Raquel Pérez. Renata falando de atualidade de trabalho e Raquel falando de coaching jurídico. Todos os dias, uma live para vocês, menos nas sextas-feiras. E agora vamos receber a doutora Rafaela. Ela já entrou aqui na sala. Já autorizei aqui a participação. Boa noite, meu amigo Flávio. Muito obrigado, viu, por participar aqui dessa live. Doutora Rafaela, boa noite, tudo bem? Me Boa ouve? noite. Ouço muito bem. Tudo normal. Tá tudo Joia! normal também meu áudio contigo? Perfeito, perfeito. Eu consigo ver bem a senhora e o áudio está muito bom. A gente estava numa live anterior, né, uma colega nossa fazendo entrevista, e eu tive que esperar encerrar, pude nem fazer o teste, mas graças a Deus deu tudo certo. Seja muito Imagina. bem-vinda, doutora Rafaela. Muito obrigado pela sua gentileza de estar aqui conosco. Eu que agradeço, doutor Leonardo, pelo convite, agradeço pela oportunidade. A honra é toda minha poder falar nesse espaço aqui. Joia. A doutora Rafaela é advogada trabalhista, atua maciçamente na área empresarial de direito de trabalho, não é isso? E é pós-graduada em direito de trabalho, processo de trabalho, e é professora do CERN, processo de trabalho e direito de trabalho. Eu conversei com o Renato, doutora Rafaela, e disse, Renato, a gente quer trazer alguém do SESC para começar a saber o futuro da advocacia e tal, e nem pestanejou. Rafaela, seu leque. O tema é bem debatido, né? O corona nos impôs esse novo olhar e a gente gostaria de ouvir um pouco de advogados de outros locais do país, o que é que eles percebem, né, da Covid. E a senhora é do Paraná, no caso, né? Exato. O Paraná é um estado que tem, até pelo conhecimento, está lidando bem com o Covid, né? Tem conseguido. Aqui em Pernambuco a coisa está um pouco mais complicada pela questão econômica e geográfica, mas, de modo geral, a advocacia aqui vive diversos dilemas e acredito que seja também algo semelhante aí no Paraná. Ou o pessoal do Paraná está muito tranquilo, que após o Covid passar vai dar tudo certo, vai voltar tudo como era antes. Não, na verdade, deixa eu até me apresentar. Se o meu chefe falou, tá falado, né? Quem sou É, eu grande para Renatão. desdizer o meu chefe aqui? É, grande professor Renato, tenho imensa admiração e eu até brinco que eu divido vários estados, né? Eu acho que eu povoo vários estados, porque eu sou natural de Curitiba, Sim, atualmente eu moro no Rio de Janeiro, sim. mas a família do meu marido é de Recife, Coisa então normalmente, em feriados, quando a gente tem um tempinho para aproveitar, nós sempre estamos aí. Então, assim, estive recentemente em Curitiba, no período da Covid também. Até fizemos todo um movimento aqui em casa para que a gente pudesse ir para Curitiba. E lá, por incrível que pareça, a rotina já tinha voltado, né? Embora não tinha o funcionamento de shoppings, academias e afins, o comércio em si ele já tinha voltado. Então, eu faço parte também da comissão de Direito do Trabalho da OAB do Paraná e pela própria movimentação no grupo dos advogados, a gente tinha percebido, na verdade, um retorno das nossas atividades, mas de uma forma diferente. E tenho certeza que talvez o que tenha sido atípico para nós nas 2 primeiras semanas, esse trabalho de forma remoto, passou a ser o nosso novo normal
aqui Sim. dentro da área trabalhista. Então, eu vejo que grandes bancas tiveram aqui que se adaptar, se adequar a esse novo cenário, né? Um cenário de teletrabalho. Pequenas bancas já tiveram uma facilidade maior, até porque muitas vezes elas, por questões de redução, custos e outras particularidades, já trabalham aqui com essa redução, já trabalham com o home office, enfim. Mas eu vejo um novo começar, né? Um novo início. E eu não, infelizmente, pelo menos a médio prazo, eu não vejo a gente retornando ao status quo antes da pandemia, né? De uma forma tradicional, aquilo que nós tínhamos como formas de prospecção de clientes, aquilo que a gente tinha como um atendimento ao cliente. Vejo que este período é um período de renovação para todos os advogados. Não sei como que o doutor enxerga também esse cenário. Aqui também nos força a esse novo olhar. Registrar aqui a presença do nosso presidente da OAB de Pernambuco, doutor Bruno Batista, vem qualificar a audiência, que está altamente qualificada por início. Aqui, doutora Rafaela, a mesma coisa. A gente experimenta um pouco de tensão a mais em Pernambuco, né, pela incerteza que as audiências telepresenciais, né, têm despertado. O primeiro tema que eu iria tratar com a senhora. Eu tenho uma opinião particular, que ela já não é tão recente, de que se o juiz do trabalho, a vara, a unidade tem capacidade técnica para fazer uma audiência telepresencial, e unicamente se os dois advogados mutuamente estabelecem como possível e como interessante para o cliente deles que a audiência seja feita, eu não vejo por que não ultrapassar a barreira do formalismo, a barreira, digamos assim, das limitações legais que existem. Mas aqui em Pernambuco, a gente tem uma divisão. Parte da advocacia tem esse mesmo olhar, e outra parte entende que não pode, não deve, de jeito nenhum, haver esse tipo de audiência, em nenhuma circunstância. Aí eu pergunto para a senhora, qual é o olhar que a doutora Rafaela tem sobre as audiências telepresenciais? Então, talvez por eu já estar numa forma de advocacia um pouco mais digitalizada, vamos assim dizer, eu tenho uma visão muito semelhante com a sua, Leonardo, no sentido de olhar para a possibilidade da realização das audiências telepresenciais. Então, por exemplo, audiências iniciais, audiências para conciliação, eu não vejo a necessidade aqui da não realização, até porque vamos primar por aquele princípio que é o fundamento de todo o processo do trabalho, que é o princípio da celeridade, é o princípio da entrega da prestação jurisdicional, ou seja, é de dar uma resposta ao jurisdicionado, de proteger. Assim como no direito de família, a verba trabalhista ela tem a natureza salarial, ela tem esse caráter alimentar. Então eu vejo a necessidade de a gente honrar pelos atos processuais telepresenciais o princípio aqui da celeridade, respeitando aqui diversos pontos. Então, por exemplo, audiências iniciais e audiências de conciliação, eu vejo a possibilidade de realização delas via telepresencial. Agora, o que acontece? A gente está num período em que nós não estamos numa normalidade para implementar uma audiência telepresencial, né? Então, a gente tem aqui um grande problema a ser enfrentado. Por exemplo, a parte... Não é o melhor ambiente, no caso, o melhor momento. Exatamente. Exatamente. Certo. Então, o que eu vejo aqui? Mas eu estou sem os documentos para a realização da contestação. Eu acredito que se houver uma justificativa plausível e fundamentado também do advogado para não realização de audiências iniciais aqui, é convincente o juízo também suspender ou remarcar essa audiência. Já a audiência de instrução, eu tenho um pouco mais de cautela diante de todas as discussões que estão aqui, mas eu decidiria tão bem como o doutor está pontuando, até mesmo pelo próprio artigo 190 do Código de Processo Civil, que diz que se as partes acordarem, este ato torna-se um ato irretratável, salvo se houver alguma situação que inviabilize ali a realização daqueles atos. E aqui cabe também um bom senso
tanto do advogado do reclamante quanto do advogado da reclamada nesse momento, né? Deve ser um ato pactuado, eu vejo, para a realização. Da outra parte também ver, será que a outra parte vai ter plenas condições de realização, de acesso, da audiência telepresencial, da mesma forma que eu estou tendo? Né? Então, uma vez que as partes assim o acordam, acredito que este ato ele deva ocorrer e que o juízo também esteja minimamente preparado. Eu acho que essa visão da senhora, que é basicamente a que eu tinha, essa versão fundamentou muito melhor, é uma visão de colocar o advogado no centro da decisão e conduzindo o processo. Eu acho que isso ressalta a nossa importância na condução do processo. Eu até vi um comentário de um colega que disse que a gente ficaria à mercê do bom senso do juiz. É verdade. Mas a gente sempre está ao mercê do bom senso do juiz, sempre. Aliás, a missão do juiz é também proferir sentenças com bom senso. Vai haver o ponto fora da curva, como sempre houve, em qualquer matéria. Mas eu também não sei como está aí na sua localidade, mas aqui, a Matra daqui, doutor Rafael, tem sido tão compreensiva conosco, tem sido tão, assim, solidária nesse pensamento preocupado de que as partes estejam conscientes e assim, habilitadas que podem fazer audiência, sem querer impor, entendeu, doutora Rafaela? Isso eu acho tão importante, você dá para o advogado o protagonismo dessa condução, não é verdade? Exatamente, Leonardo, você tocou em um ponto que a gente precisa ter o princípio, na verdade, da cooperação, né? Ele precisa ter aqui também o lado do poder judiciário. Então, por exemplo, veja só, tem muitas audiências iniciais que, quando ocorriam na via presencial, eram audiências que muitas vezes a gente tinha para saneamento do processo, para correção de eventuais irregularidades. Olha, a parte não intimou, não trouxe ao processo a outra reclamada, a empresa subsidiária, ou não trouxe a empresa principal. Veja, uma audiência telepresencial pode suprir essa situação, né? Ou ainda, a gente pode ter a realização para a celebração de um acordo entre as partes. Ou seja, a gente tem aqui formas para ainda se valer e dar continuidade ao processo. Agora, tem algo que eu vejo que aí não nos cabe, mas nos compete essencialmente ao Poder Judiciário, e vejo que também as comissões da OAB nas quais eu participo, as próprias associações dos advogados trabalhistas têm um movimento muito ativo, que é uma uniformidade na atuação do Poder Judiciário, né? Porque, por exemplo, nós temos aqui tribunais que estão adotando o Cisco, tribunais que estão adotando o Google Meet, tribunais que estão adotando Microsoft Teams, ou seja, tem uma pluralidade aqui que isso nos prejudica, porque hoje nós sabemos que muitos advogados atuam em diversas regiões, né? Então, essa uniformidade, essa unidade de entendimento, uniformidade de atuação, isso tem que ser muito bem estruturado para que a gente tenha justamente a possibilidade de dar continuidade a essas audiências telepresenciais. Nisso, doutora Rafaela, acredito que a senhora pensa igual, o PJF é muito democrático, porque ele é uniforme no Brasil inteiro. Uniforme no Brasil inteiro. Você antes pensasse assim, né? Exatamente. Então, eu vejo que nós precisamos aqui adotar essa uniformidade. Até porque, como você bem levantou, nós temos realidades distintas dentro dos estados brasileiros, né? Então, Pernambuco é um estado e Recife é a cidade que está ainda sofrendo com a disseminação e atuando na contaminação da Covid-19. O estado do Paraná, ele já é um estado que está avançado, ou seja, está ali já partindo do plano de retomada, os shoppings já estão abertos, as academias estão funcionando. Claro, tem toda ainda uma ideia de possibilidade de contenção, até pelo aumento do número de casos, mas isso reflete diretamente aqui na atuação e no retorno das atividades dos tribunais. A gente tem aí a resolução do CNJ 322, salvo engano, que é a última, que permite aqui o retorno a partir do dia 15, 16 de junho dos tribunais, a adoção de medidas independentes por cada um desses tribunais, mas o funcionamento ainda, como as audiências vão ser telepresenciais, isso aqui é imperioso e urgente, emergencial a uniformização desse sistema.
A senhora citou o trabalho das associações e comissões de trabalho, e aqui eu já vi a chegada de queridos amigos da Comissão de Trabalho de Pernambuco, né, doutor Adriano Cabral, doutor Jean Derek, também presente. Essa comissão aqui é presidida pela nossa querida amiga Marina Roma, uma destacada advogada aqui de Pernambuco, com muito serviço prestado a todos da advocacia, e a nossa TP, que é presidida pelo Max, e as duas instituições, doutora Rafaela, de muito tempo já pugnam por essa uniformidade. E esse problema de uniformidade me parece que é um passado recorrente da Justiça do Trabalho, de muito tempo. Eu já tive a oportunidade de participar das comissões de trabalho aqui por várias vezes. Eu não sei contar a quantidade de reuniões que eu fiz para tratar de uniformidade em execução, uniformidade em audiência. Eu costumo dizer uma frase que às vezes incomoda meus amigos magistrados. Aqui eu não tenho muito carinho, me dou bem com a imensa maioria dos juízes do trabalho aqui em Pernambuco. Mas eu digo sempre, às vezes o juiz tem o mal de entender, de achar que o processo é feito para ele. E não é. O processo pertence ao Estado. E o juiz não pode olhar para o processo como um filho querido que você faz como quer. Porque você precisa uniformizar, porque você está juiz. Você está juiz. Amanhã pode estar na desembargadoria e aí vai ter que ter outro colega. Então, assim, o 765 da CLT, que diz que o juiz é o condutor do processo, eu acho que nesse tempo de pandemia, ele causa um estrago um pouco maior, digamos assim. Porque a senhora acredita que eu vi aqui um despacho em Pernambuco, eu não vou dizer a unidade, porque inclusive gosto muito da magistrada, o advogado fez um requerimento dizendo que não aceitaria fazer audiência de instrução telepresencial, audiência única, na verdade, e a juíza mandou o advogado fundamentar. O que eu já acho estranho, porque às vezes a fundamentação não tem condições, ponto. E o advogado respondeu e a juíza disse, dessa vez será adiado. Como se fosse tipo assim, eu lhe fiz um favor, hein? O processo é meu, e eu lhe fiz um favor de adiar, mesmo você dizendo que não tem condições técnicas e tecnológicas de fazer aquela audiência. Me parece que a gente precisa, chegou a hora, né, doutor Rafael, de enfrentar isso aí, talvez trazendo, não sei se a senhora concorda, um código do trabalho. A nossa CLT, que já foi tão modificada, talvez ela precise dar vez a um código do trabalho com questões como essa, né? Trazendo um processo mais uniformidade. Exatamente. O que nós estávamos aqui no Paraná, na verdade, o que nós estamos enfrentando é exatamente essa questão e acredito que isso seja de âmbito nacional, essa problemática. A falta de uniformidade também aqui no procedimento, né, no rito do processo. Uma hora se aplica o prazo da defesa do Código de Processo Civil, sendo que eu tenho aqui o prazo previsto na CLT, no artigo 847, aí quando é conveniente eu volto para as regras do processo civil, quando é conveniente eu aplico aquelas regras do processo do trabalho, e a ideia justamente de ser supletivo e subsidiária a aplicação do CPC passa, para mim pelo menos, uma ideia de discricionariedade de aplicação do Código de Processo Civil. Então, por exemplo, nós estávamos com um problema no Paraná em que nós estamos até nos reportando à própria OAB para entrar em contato com o próprio tribunal, a falta de a notificação está vindo com um prazo de 15 dias para apresentação da defesa. E a audiência está marcada para novembro, está marcada para outubro. E como as atividades começaram a retomar, e aí o que a gente está sentindo? Por exemplo, teve uma colega minha que estava falando, eu recebi 32 notificações para apresentar a defesa em 15 dias. E sendo que as audiências ela falou assim, eu vou fazer o trabalho do meu ano inteiro em junho, né? Porque é praticamente nesse sentido. Verdade. Então, e sendo que a CLT tem um dispositivo próprio. Então, eu acredito que precisa, sim, o juiz olhar para a forma que ele conduz o processo. E acredito que esse período que nós estamos atravessando, ele clama essencialmente por isso, para que a gente tenha um outro olhar para a advocacia, nós como advogados olharmos para a advocacia de uma forma inovadora, de uma forma em que eu posso me reinventar, e o magistrado, o poder judiciário, olhar para a condução, para o processo efetivamente, e dar a ele, cumprir a ele os princípios e os fundamentos que sempre foram a base, né? Então, aplicar o que é supletivo, o que é subsidiário, sendo bem juspositivista, bem legalista, aplique-se então aqui, né? Na ausência, na falta, eu me recorro a outros códigos, a outros procedimentos.
Essa observação que a senhora fez sobre a aplicação do CPC como uma nova possibilidade nesse período pandêmico, não é? E aqui também está acontecendo em Recife, algumas unidades no estado de Pernambuco estão aplicando a regra do CPC para aplicação de defesa. Eu lhe pergunto se a senhora vê, porque a CLT não é omissa sobre a matéria, de fato, né? A senhora vê que isso pode ser um motivo de nulidade mais na frente, ou isso vai ser interpretado com a chamada hermenêutica de crise, que adequa conceitos de acordo com o modelo social que está vigindo com caráter excepcional? Olha, eu posso dizer que a minha escola de processo do trabalho foi uma escola muito chata. Eu brinco que aonde eu trabalhei, nós tínhamos um apego à forma muito grande. Então, isso ficou dentro de mim. Eu nunca aceitei, por exemplo, despachos rasos, despachos subjetivos. Eu sempre questionei o juiz, eu sempre tive essa atuação muito proativa dentro do processo. Por quê? Em especial no processo do trabalho, pelo princípio da simplicidade, pelo princípio da celeridade, muitas vezes o juiz se escusa, desculpe a palavra, mas ele se escusa de resolver aquela questão em prol de um princípio da celeridade, em prol de um princípio da simplicidade, que nem necessariamente ali era um motivo para aplicação, mas era um motivo para ele enfrentar aquela questão. E eu vejo sim, se eu levar na literalidade o que a CLT me diz sobre a aplicação subsidiária e supletiva, é uma situação, sim, em que o juiz deixou de observar uma regra própria. Assim como na execução fiscal, né? Eles aplicam o CPC sem antes olhar a lei da execução fiscal, que vem em primeiro lugar como aplicação. Eu primeiro tenho a CCLT, depois eu tenho a lei de execução fiscal, depois eu tenho o Código de Processo Civil. Então, se a gente for apegado à denominação, ao código propriamente dito, certamente eu levantaria. Que eu seria uma advogada que seria advogada chata, que falaria assim, olha, mas a CLT tem regra própria, na hora que receber a notificação. Meus amigos vão me matar aqui em Pernambuco, porque a gente dando essa ideia, a quantidade de nulidade aqui vai ser gigantesca. Doutora Isabela Lessa entrou aqui, agora ela é diretora da Escola Superior de Advocacia de Pernambuco. Tem muitos amigos queridos aqui chegando na live e a gente não consegue citar todos porque é muito dinâmico, né, o painel de comentários. Mas essa questão, doutora Rafaela, dessa possível ilegalidade do ponto de vista formal, a senhora acha que o nosso TST vai comprar a ideia ou ele vai contemporizar? Que a senhora, há alguma sinalização nesse sentido? A senhora já sabe que poderá vir? Eu vejo, na verdade, que ele vai contemporizar a ideia, infelizmente, né? Porque não seria o momento, seria um momento para a gente chamar, e aí é um outro ponto que nós estamos tendo, né? Nós estamos enfrentando também um aumento de demandas na seara trabalhista, por conta da Covid-19. E esses tempos eu estava, até na verdade tinha me passado na cabeça pensando milhões de coisas aqui, como a gente fica imaginando como que vai ser daqui para frente, o que eu vou fazer, principalmente para essa quantidade de processos que nós estamos tendo aqui em razão da pandemia, é a questão recursal, né? Porque desde 2014 a gente já tem verificado dentro do processo do trabalho uma situação de dificuldade na instância recursal. Eu consigo chegar plenamente até o TRT, mas para o TST, com a reforma trabalhista, essa, digamos, porteira, ela ficou ainda mais acirrada aqui. E a Covid me traz uma situação também que dificilmente a gente vai conseguir aqui ter essas questões decididas por base do Tribunal Superior do Trabalho, a não ser que seja uma transcendência jurídica ou social, mas dificilmente nós teríamos aqui, porque a matéria é essencialmente uma matéria fática que nós estamos tratando, né? Até mesmo a decisão do Supremo Tribunal Federal pode aí esbarrar para o recurso de revista nessas questões pela súmula 126. Isso. E de certa forma, não sei se a senhora concorda, o nosso TST já tem fechado a porteira para os processos há um certo tempo, e com a regulamentação da transcendência, me parece que virou um grande mote para a jurisprudência defensiva, barrar o volume de ações e tornar extraordinária a admissão de recursos. E eu uso esse raciocínio
extraordinariedade da admissão de recursos, porque foi exatamente isso que o ministro, salvo engano, posso estar comentando a falha, o ministro Luiz Felipe falou, certa feita num congresso, que o TST vai ser extraordinário. Então, a admissão também tem que ser extraordinária. Tem lógica, mas me parece que o remédio, a dosagem, talvez tenha sido um pouquinho acima, né? Porque tá difícil sobre recursos no TST. Exatamente, exatamente. Então, assim, na verdade, ele deixou de ser um recurso jurídico e passou a ser um recurso de técnico, né? Então, eu vejo, por exemplo, quando eu elaboro um recurso de revista, a gente tem todo um enfrentamento técnico dentro do escritório para que esse recurso tenha mínimas condições de ser recebido, de ser conhecido perante o Tribunal Superior, quer dizer, perante o Tribunal Regional do Trabalho, para ele já não subir em sede de agravo de um instrumento, né? Então, o nosso desafio já começa inicialmente pelo Tribunal Regional do Trabalho. E vejo que essa situação do conhecimento da transcendência, se ele sobra em agravo, da impossibilidade da via recursal, que me parece aqui que totalmente contraposto àquilo que a gente tem como base constitucional, até mesmo falando. Então, são vários pontos, são vários degraus que nós precisamos enfrentar e que cada vez esses degraus estão mais longe, né? Eu vejo que cada vez a gente tem que dar um passo muito maior e muitas vezes a gente acaba falhando, a gente acaba voltando para o mesmo lugar que a gente estava, que é o recurso. Por exemplo, dificilmente a gente tem ali um recurso que suba diretamente como recurso de revista, e os índices também, quando o Tribunal Superior do Trabalho divulga anualmente esses índices são alarmantes. A gente tem um nível de número de recursos muito alto e tem um nível de provimento desses recursos baixíssimos. É assustador, na verdade, né? Inclusive porque, penso, não sei se estou correto, como os tribunais regionais estão devidamente orientados, me parece que esse é o melhor termo, a serem extremamente rigorosos, talvez além do que deveriam para o segmento do recurso, o recurso sobe através de agravo, monocraticamente, o ministro diz que não tem transcendência e recorrido. E aí cria uma figura de um trânsito de julgado imediato, mais sério da humanidade. Ele já dá o julgamento, já transitou julgado baixo. Eu, nos meus processos, tento entrar com a petição, movimentar, até embargos, e o processo já está no sistema baixado para a instância regional. E quando você peticiona, transitou julgado. Então, assim, ficou extremamente difícil para a advocacia manejar essas questões para o Tribunal Superior. Me parece que, então, se a gente puder traçar aqui já um ponto de concordância, que o futuro da advocacia, no aspecto da litigância em nível de Tribunal Superior, está ficando cada vez mais difícil, né? Além de ficar cada vez mais difícil, e até pegando um gancho justamente com o nosso título, eu vejo que essas são questões que estão exigindo de nós uma postura diferente. Essa que é a grande questão. Nós estamos tendo uma, vamos supor, de acompanhar ou de ter o processo sendo processado na instância recursal do Tribunal Superior do Trabalho, e isso nos impõe uma nova conduta, uma nova postura na condição de advogados, né? O que eu faço muito? Eu faço acompanhamento daqueles processos que eu realmente preciso que sejam analisados na instância recursal, na instância do Tribunal Superior do Trabalho, e tenho um acompanhamento muito pessoal. Isso já vem da minha advocacia desde que eu comecei a sentir as primeiras dificuldades na instância recursal. E não é de hoje que o legislativo tende a todo custo barrar os recursos para diminuir a quantidade de processos que sobem, que são processados perante o Tribunal Superior do Trabalho. Desculpa, que acho que doutora Rafaela? que entrou uma ligação aqui. E já... Oi, voltei. Desculpa, que voltou. acho que entrou uma ligação aqui. Perfeito. Então, e já naquele cenário, eu já tinha essa ideia de trabalhar com uma nova postura, né? De olhar para o processo não como uma unidade que o PJE vai dando o andamento, sendo simplesmente porque ele é eletrônico, mas deixar ele, digamos que, mais humanizado, mais personificado, conhecendo a cara do advogado. Porque hoje o PJE acaba fazendo tudo. Eu pego o telefone e ligo, mas ninguém me conhece, ninguém sabe quem é a Rafaela, quem é aquela procuradora daqueles autos.
E hoje, com o enfrentamento da pandemia, eu vejo que esse cenário ele vem sendo mais abrangente para dentro de toda a advocacia. Eu estar mais à frente do meu cliente, eu estar mais presente com o meu cliente, eu estar ali não simplesmente para resolver aquela dúvida de hoje. Hoje você tem uma dúvida, tá aqui a sua dúvida. Mas para eu estar presente e me fazer preocupado com o negócio do meu cliente. Então, eu vejo que hoje a gente tem uma nova roupagem para dentro da advocacia. Não sei se encontra também dessa forma. Verdade, é verdade. Eu preciso fazer aqui algum registro rapidinho, senão me matam no WhatsApp. A presença da nossa querida diretora Simone Teixeira, da amiga Carolina, também diretora da TP, que disse que conhece o trabalho e aprecia bastante. Nós temos aqui a vice-presidente da OAB de Caruaru, Lúcia Cardoso, as advogadas Dani Janquier, Cátia Furtado. Enfim, nossa audiência hoje está muito legal. Muita gente está qualificada, muita gente legal aqui de Pernambuco. E a CAT, que é a Associação dos Advogados Carioca da Advocacia Trabalhista, também está presente. Então, seja muito bem-vindo de coração. A senhora citou a questão desse novo lidar com o processo. Eu pergunto para a senhora, seu escritório utiliza inteligência artificial nas demandas? Já utiliza ou não? Eu tenho, na verdade, um sistema que eu sou parceira deles, a gente está em teste, que é o sistema da Data Lawyer. E eu tenho também o meu sistema da advocacia, do meu sistema de gestão do escritório. Ele utiliza inteligência artificial para movimentação do programa, movimentação do processo e atualização dentro do meu programa. Então, como, por exemplo, era o CPJ, antigamente, que eu que tinha que pontuar, colocar a movimentação, hoje não. Hoje o programa ele me atualiza automaticamente. E tem um outro programa, que é um programa de base de dados, que é esse que eu estou em fase de teste, que utiliza... Jurimetria? Exato. Que utiliza uma inteligência artificial fantástica, na verdade, que se chama, até para quem quiser conhecer, se chama Data Lawyer, o nome do programa, tá? Que eles estão desenvolvendo. Inclusive, eles estão fazendo o termômetro da Justiça do Trabalho, salvo engano, junto com a Jus Brasil. Salvo engano, não sei se eu não vou falar besteira aqui, mas saiu até na Folha de São Paulo. Eles saíram recentemente na Folha de São Paulo, onde eles fizeram a inteligência artificial de todas as ações tramitando na Justiça do Trabalho com a palavra Covid-19, fizeram todo esse levantamento de ações. Para você ter uma ideia, hoje, a última pesquisa deles as ações estavam somando cerca de 10 milhões de reais. Tínhamos ali 8 mil e poucos processos individuais e 1.300 processos coletivos tratando sobre a Covid-19. Interessante. Eu fiz essa pergunta para fazer uma segunda pergunta, que é a seguinte. Quanto tempo a senhora... A gente está falando de futuro, então a gente tem que fazer um pouco da futurologia aqui, de tentar perceber as coisas como serão. Quanto tempo a senhora acha que durará na advocacia o advogado que questionar a capacidade da inteligência artificial no mundo de dados e de melhorar nossas peças e teses? Olha, a gente ainda tem uma banca muito resistente a esse tipo, que está sendo testada agora no período da pandemia, né? Verdade. Então, assim, e posso dizer, eu fui associada, fui coordenadora e fui sócia de um escritório com uma banca de mentalidade tradicional. E eu era o peixinho fora da casinha, que ainda já fazia a menção nas redes sociais. E com a pandemia eu vi muito o escritório agora se movimentando. Então, assim, vejo que, na verdade, a necessidade é que faz a situação aqui nesse caso. Então, me parece que eu acho que vai ser meio gradativo mesmo, Leonardo. Embora eu quisesse, na verdade, acreditar que isso fosse, olha, num médio espaço de tempo, eu ainda acredito que é a longo prazo que nós teremos esse entendimento e essa compreensão. Alguns escritórios já utilizam, alguns escritórios já vêm, porque qual que é a grande questão que a gente tem? Circulou há muito tempo atrás, né, a ideia de que os advogados seriam substituídos pela tal da inteligência artificial e não sei o quê. E, gente, isso não existe. A inteligência artificial, se você souber usar, ela vai ao nosso favor.
né? Não tem inteligência artificial que vá substituir a confiança, a empatia que eu sei passar para o cliente, a segurança que eu sei passar para o cliente. As nossas relações ainda são pessoas com pessoas. O que a gente tem que tirar de proveito é justamente o lado bom que a inteligência traz para a gente. Facilita a nossa vida, me facilita na pesquisa. Quando eu quero saber a empresa que é meu possível cliente, quantas ações ela já tem, que tipo de ação ela tem, qual que é a quantidade. Ou seja, hoje a gente tem inteligência artificial que me responde tudo isso, né? Que traz todas as informações para a gente, passivo da empresa. Ou seja, eu tenho isso. Então, como que eu vou utilizar dessa forma positiva, né? E ver esse lado aqui justamente de uma forma de atuação, Leonardo. Assim, agora, infelizmente, eu ainda acho que mesmo nós hoje estamos mais digitalizados, a advocacia está, audiências telepresenciais, sustentação oral telepresencial, a atuação ou trazer a inteligência artificial, eu vejo que ela tem algumas barreiras, até um certo preconceito, né? Por achar que tem alguém ali que vai fazer o meu trabalho. Não, tem alguém que vai facilitar o meu trabalho e vai profissionalizar o meu trabalho. Essa que é a grande questão. Vai fazer com você o seu trabalho, né? Vai fazer com você. Exatamente. Na verdade, essas questões de inteligência, elas te facilitam. Pelo menos tudo que eu uso dentro do meu escritório hoje, e eu posso dizer que eu estou aqui transitando, já era o meu objetivo, transitar para um escritório mais digital. Todas as inteligências que eu uso são inteligências para facilitar e, digamos que, para personalizar ainda mais o serviço que eu presto para o meu cliente, para ele ter a experiência máxima, para ele sempre lembrar, não, a Rafaela, para ele sempre lembrar do escritório. Eu acho que é isso que nós precisamos utilizar. Semana passada, doutora Rafaela, eu tive a honra de entrevistar o Dr. Urbano Vitalino Neto, que é sócio do escritório Urbano Vitalino, né, que leva o nome do seu pai, conselheiro da OAB, e o escritório de Urbano foi o primeiro escritório do Brasil, pelo menos assim noticiado, a utilizar a inteligência artificial nos processos. E a gente teve uma conversa em que eu pude tirar algumas dúvidas com o Urbano, e ele me disse uma coisa que me surpreendeu. Ele disse que com a inteligência artificial no escritório, o número de advogados aumentou. É verdade que aumentou porque novos clientes chegaram em busca dessa inteligência artificial também, mas houve um aumento. Se você analisar aquele mercado interno dele, houve um aumento com a inteligência artificial. Agora, o número de paralegais e de estagiários diminuiu. O que me força a concluir, não sei se estou certo, é que quanto mais o trabalho for braçal e mecânico, realmente vai ficar deslocado do mercado. Então, as ações de massa, por exemplo, aquela coisa repetitiva, a pessoa troca somente o nome, a data de admissão e demissão, o computador faz muito rápido, né? E já é protocolo. Eu narrei para ele, doutora, na verdade, eu sei que ele é advogado de alguns bancos aqui em Pernambuco, eu tenho umas casas para trabalhar. Eu tinha entrado numa ação na segunda-feira, à tarde. Na terça, já tinha um advogado que tinha visto meu processo, que na verdade não era advogado. Era a inteligência artificial, usando o computador, com um token de advogado. Ou seja, aquela hipótese de nulidade por citação que não foi exitosa, acabou. As empresas já vão ser cientes do processo antes de serem intimadas. É uma coisa assim, surreal. Muda até para a questão de estratégia de processo, etc. Então, eu acho que a gente vai ter que se reinventar bastante, né? E a jurimetria, que a senhora está pesquisando, ele também me trouxe um dado de que a jurimetria aumentou absurdamente a quantidade de acordos no processo dentro do escritório, porque agora eles mapeiam a chance de êxito e aí você tem um litígio mais rápido, menos custoso para o Estado e para as partes e com a conciliação no final. Como é que você pode dizer que isso não é uma coisa positiva, se é o que a gente mais busca? A conciliação? Exatamente. Esse aplicativo que eu mencionei, ele faz toda a jurimetria também. Então, ele nos ajuda muito dentro do escritório para tudo. Digamos que o seu escritório ele fica mais especializado, ele fica mais estratégico na atuação e você tem mais profissionais qualificados. Essa que é a grande questão, porque o trabalho que você presta é um trabalho de
alto padrão, alto nível, que você precisa ter profissionais sempre qualificados. E aumenta, assim, o número de advogados trabalhando. Evidente que tem uma baixa em paralegais e estagiários, inclusive. Por quê? O que acontece? Por que hoje a gente tem grandes escritórios com um grande número de estagiários, grandes números de advogados, de paralegais, e ainda advogados que muitas vezes mereciam receber muito mais pelo trabalho que fazem, né? Ou seja, que deveriam ter uma remuneração, porque trabalham num sistema ainda, não tem outra palavra, mas trabalham num sistema que está ultrapassado. Trabalham numa forma que eles não compreenderam ainda a importância do tempo para o advogado e que a nossa atividade é uma atividade aqui, intelectual. Quanto mais tempo eu tiver para estudar, quanto mais tempo eu tiver para traçar estratégica do que para cumprir funções meramente administrativas, meramente burocráticas, eu vou estar investindo mal o meu tempo, né? Eu vou estar investindo mal na minha carreira. E quando a gente usa a inteligência artificial para que ela produza esse tipo de serviço, que é um serviço muito barato e sem qualificação, vamos assim dizer, a gente não precisa aqui pensar muito para fazer um prazo, né? Eu preciso, na verdade, para pensar, eu preciso de muito tempo para traçar estratégia dentro do processo. Então, eu vejo hoje, por exemplo, que isso vem para nos ajudar. Quando chega um processo dentro do meu escritório, que é um processo que vai envolver um certo nível de estratégia, que a gente vai ter que pensar na defesa, a gente reúne ali, nós somos em 4 advogados, nós reunimos, eu reúno as advogadas que trabalham comigo dentro do escritório e a gente pensa ali. Eu não tenho, por exemplo, quer dizer, tinha até pouco tempo atrás uma estagiária, mas hoje ela até acabou pedindo para sair. E eu estou pensando se realmente eu vou contratar mais uma estagiária ou vou pagar melhor e trazer mais um advogado pelo nível que a gente está trazendo dentro da advocacia. É meu caso, eu não tenho estagiário. Não tem, porque o trabalho que a gente faz é um trabalho que... Aquele trabalho repetitivo está já ficando quase inexistente no escritório, né? E aí chegou a esse ponto interessante, que falando de futuro, é falar da estrutura dos escritórios, como é que será no futuro. Antes dessa nossa live aqui, nós temos uma outra live que falava do futuro da advocacia trabalhista empresarial, com o doutor Leonardo Coelho e com a doutora Adriana Caribé, que inclusive acabou de entrar na sala, por isso que eu lembrei dessa pergunta, e ela é sócia de Siqueira Castro, que é um escritório de abrangência nacional, uma das maiores bancas do país, da América Latina. E ela em dado momento, contando como foi a questão do home office, porque foi implantado em todo o escritório, me parece 700 colaboradores, e aí quando perguntada, ela disse que foi muito mais simples do que se imaginava. E detalhe, os advogados já queriam antes da pandemia. Aí vem minha pergunta: a senhora consegue conceber na advocacia do futuro aquelas bancas fisicamente gigantes, com diversas baias de trabalho, diversas salas? É isso que a senhora visualiza como a banca do futuro? Não, eu não consigo mais visualizar esse tipo de estrutura. Quando você estava me mencionando aqui, conheço, obviamente, a banca que foi mencionada, e em Curitiba tem uma outra banca também muito grande, que inclusive é uma banca que todo mundo conhece pela estrutura física que ela ocupa no centro da cidade, na verdade, onde se concentra hoje o Tribunal de Justiça. E assim, é tão imenso quanto o próprio Tribunal de Justiça, chama tanta atenção quanto o Tribunal de Justiça. A estrutura, por ser uma estrutura de escritório. E eu conversando com uma das sócias, que é minha conhecida, a estrutura está totalmente inutilizada, né? Porque o serviço ainda não voltou, né? O presencial ainda não voltou. Embora Curitiba esteja voltando, os escritórios ainda não voltaram, estão todos no remoto, pelo que a gente tem conversado, dificilmente estão indo ainda por até uma questão de consciência. E o que eu vejo para o futuro? Uma redução aqui dessa estrutura. Até saiu uma pesquisa falando, na verdade, de empregados, mas isso se aplica também quando nós estamos falando de nós mesmos aqui, porque também nós nos deslocamos. 86% dos funcionários gostariam de permanecer no home office pós-pandemia.
86%, gente, é uma maioria praticamente Absoluta, né? absoluta da absoluta, não tem mais. É verdade. E isso também certamente se reflete na advocacia muito, né? De você ter essa flexibilidade na prestação dos serviços, na realização dos serviços. E um outro passo, a estrutura, pelo menos, Leonardo, que eu tenho visto, física, mesmo antes da pandemia, eu vejo pela minha estrutura, ela quase não é usada pelos meus clientes, né? Eu tenho uma sala de reunião, tenho tudo, e o meu cliente me liga, Rafaela, eu quero você aqui na empresa, né? Rafaela, eu quero você aqui. Por quê? Porque é na empresa, como tempo, vamos ser bem claro, tempo é dinheiro, ele quer. Porque na empresa ele vai falar, eu vou lá na empresa, vai estar o RH junto comigo, às vezes está a contabilidade, às vezes está o proprietário ou o diretor, o presidente da empresa junto naquela reunião. Ou seja, ele consegue reunir as pessoas centrais para aquela decisão que a gente precisa tomar, muitas vezes, sem deslocar todo mundo, né, sem deslocar todo aquele corpo, o RH, ele próprio ou outras pessoas que estão envolvidas, até o meu escritório. Então, dificilmente posso dizer para você que nesse início de ano, se eu atendi 4 ou 5 clientes dentro do meu escritório, foi assim, muito. Então, a pergunta, eu falei do advogado, e já tinha notado aqui a questão da clientela, porque a senhora falou algo que eu senti na prática, e digo mais, antes da pandemia, quando eu pedia para um cliente fazer uma reunião telepresencial, porque eu tenho processos que são em outras unidades da federação, havia sempre uma resistência, mas se fazia, porque não tinha muito o que fazer, né? Pegar um avião para ir fazer uma reunião de 1 hora em São Paulo, saindo de Recife, é altamente caro. E havia resistência. Hoje, eu acho que o cliente nem pensa no meu escritório. Eles estão adorando o Zoom, inclusive porque gravam. Então, eu tenho uma sistemática que, o meu sistema de reunião, que é o Zoom, eu faço a reunião com o cliente, aquela entrevista, e ao final eu gravo, coloco na nuvem e digo, a nossa entrevista está em tal link, no servidor. E o cliente gosta, porque ele disse, eu esqueci de citar tal ponto para Leonardo, não é? E a cliente me falou, doutor, eu sei que estou devendo a procuração, porque na reunião eu vi que eu fiquei de mandar os documentos e não tinha mandado procuração. Enfim, e se você me perguntasse, Rafaela, ano passado eu dizia, não, o cliente vai querer ir pessoalmente para conversar, advocacia olho no olho, mas hoje em dia nós estamos aqui e me parece que esse é um caminho sem volta, não é? Exatamente, exatamente. Eu tinha alguns clientes que eram mais resistentes, avessos a essas tecnologias, e hoje, inclusive, por exemplo, lá em Curitiba, era para eu até estar em Curitiba essa semana, porque eu tinha uma reunião que tinha que estar lá, e essa reunião acabou sendo cancelada e ela seria presencial, né? E aí o meu cliente falou, eu falei assim, gente, vamos fazer no Zoom, não tem problema. Ah, eu já resolvi todo mundo. Então, assim, até aqueles que são mais resistentes, não, a gente faz, foi muito engraçado, ele falando, a gente faz a reunião, todo mundo espaçado, todo mundo de máscara, e pior que tinha um protocolo para entrar na reunião, e agora a gente vai conseguir fazer a reunião online, né? Então, assim, todo mundo, e isso faz o quê? Qual que é o reflexo disso para dentro dos escritórios? Uma diminuição, né? Eu estava falando que 86% dos funcionários preferem ficar no home office, e teve uma pesquisa também de um outro jornal falando que as pessoas já estão procurando casas, imóveis maiores para ter um escritório, para ter um home office dentro da sua própria casa, né? Então, procurando um espaço maior para que seja possível instalar, ter um escritório dentro de casa. Eu fiz um movimento contra majoritário. Comprei um apartamento em 2018 e tinha um escritório no apartamento. Eu destruí e fiz uma sala de TV. Hoje eu já quero destruir a sala de TV e fazer o escritório. Se eu soubesse que ia ter a pandemia me dando essa lição de vida, eu não teria comprometido o projeto arquitetônico do apartamento. Mas é engraçado, porque também é um movimento que a gente precisa fazer pessoalmente falando, né? É evidente que nós não estamos, e até tinha falado isso em outras oportunidades, que eu sou uma pessoa que no Rio de Janeiro, eu, por uma questão de mobilidade, locomoção, trabalho exclusivamente dentro do home office. Só vou atendimento quando eu realmente preciso. Porque aqui não é. Aí também em Recife o trânsito não é dos melhores, vamos assim dizer.
Mas, enfim, nem Rio, nem Recife é igual Curitiba, que é um trânsito mais tranquilo, por enquanto, né? Então, enquanto em Curitiba eu demorava, sei lá, 15 minutos para chegar no escritório, aqui eu demoraria 1 hora, né? Da onde eu moro até realmente o local que é. 1 hora para ir, 1 hora para voltar, gente, é tempo, sem contar estacionamento, sem contar uma série de gastos que você tem. Então, por uma conta muito inteligente, eu falei, não, vou montar o escritório dentro de casa. O problema é que você estar em home office em condições normais é muito fácil, né? Agora, você estar em home office no momento que nós estamos vivendo, é onde é o mais difícil, né? Porque tá todo mundo em casa também trabalhando, né? Eu vejo aqui em casa Filhos, a gente se né? dividiu. Além dos filhos, eu sempre brinco, tá todo mundo trabalhando, a gente fica tirando para o ímpar quem brinca hoje eu fico no escritório, hoje você fica no outro. Então, assim, a gente eu acabei montando, como eu falei assim, não, essa realidade vai ficar por muito tempo. A gente montou um segundo escritório dentro de casa para que pudesse trabalhar. Eu acho que é uma tendência realmente muito forte a ver essa intensificação do home office na advocacia. Acho que é um caminho sem volta, é verdade. Doutora Rafaela, o Instagram é extremamente preciso nos horários e ele não aceita prorrogação de tempo, é extremamente rigoroso. Então, a gente está chegando ao fim da nossa live. Eu, em nome da associação, eu agradeço muito a sua generosidade de conversar conosco, trazer um pouco do seu olhar sobre esse momento. E a gente sempre gosta, ao final, que o nosso entrevistado nos diga, dê uma sugestão de algum texto, de algo para ler, ou de alguma ideia para a gente seguir, né, para a gente levar adiante. Recentemente eu conversei com um colega seu de Paraná, André Zipper, não sei se você deve conhecer o André Zipper. Sim, ótimo. É um amigo que eu tenho hoje na advocacia, ele, a gente sempre troca ideia, gosta muito de tecnologia. E ao final, André falou palavras muito positivas sobre como a tecnologia vai impactar positivamente nossa vida, trazer esse ânimo para o advogado não ficar no desespero. Então, sempre peço para o advogado que é entrevistado no final deixar uma palavra de acalento para a gente. Então, fique à vontade, o espaço da senhora para desenvolver a ideia que quiser. Muito obrigada. Na verdade, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, Leonardo, pelo convite. Foi muito bom esse nosso bate-papo, essa nossa conversa sobre justamente o futuro da advocacia pós a Covid-19. Agradeço a presença de todos aqui, fiquei muito honrada com todos que entraram, com todos que você também mencionou que estavam acompanhando. Para mim é um imenso prazer estar aqui nessa live hoje. E se tem algo que nós podemos dizer, o que eu posso dizer, e na verdade de toda a nossa conversa, é inovação e esperança, né? São duas palavras que acredito que nós precisamos levar sempre, né? Esperança para um despertar amanhã melhor do que hoje, com certeza, e inovação para que a gente tenha sempre boas ideias de repensar na advocacia, de ter uma advocacia mais humana, aliada com tecnologia, porque essa tecnologia ela veio para ficar e me parece que ela vai fazer parte, ela será o nosso novo normal aqui na nossa advocacia. Coisa boa. Então, com essas palavras de sabedoria, eu me despeço, encerro essa live e desejo a todos que fiquem por Deus e principalmente se cuidem. Vai estar disponível no GTV e no nosso canal do YouTube. Doutora Rafaela, mais uma vez, nosso muito obrigado. Até a próxima. Muito obrigada. Tchau, tchau.